Bem, bom dia, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje é que dia mesmo? Deixa eu ver, hoje é 14 de dezembro, meio-dia e 8, então é boa tarde. Você que é novo por aqui, peço que clique no gostei e compartilhe. Vou dar sequência falando sobre a ordem de nascimento dos primogênitos, a ordem ancestrais, assuntos kármicos, evolutivo para o nosso desenvolvimento familiar e pessoal. Como isso está imbuído na nossa carreira, em nossas escolhas, profissão, casamento, tudo isso. Ordem familiar. Eu estou olhando para baixo que eu estou olhando, tá, gente? Eu tenho que marcar. Então, a ordem familiar do primogênito, homem ou mulher, segue a linha masculina, ímpar. Então, se você é de uma família de 4 filhos, aí você segue masculino e feminino, par e ímpar, par e ímpar. Então, quem é par segue a linha da linhagem da mãe, da avó, da tataravó. Quem é da linhagem ímpar, ou seja, o primeiro filho, né, o primogênito, homem ou mulher, segue a linhagem masculina, ok? Então, essa é uma ordem que a gente pode entender para seguir a linhagem kármica ou do pai ou da mãe, avô, tataravô, bisavô, né? Enfim, quando a gente tem toda uma árvore que a gente consegue fazer isso, os judeus faziam isso muito bem, né? Porque assim que a criança nasce, é colocado o nome da família, o nome dos ancestrais. Então, as crianças judaicas, eles têm isso, né? Se chama árvore ancestral. Então, subindo na árvore como exemplo, a gente segue a posição que tem dentro da família. Por exemplo, uma mãe que abortou um filho, não importa se ele é o terceiro ou é o quarto, ele está dentro dessa árvore ancestral. E ele vai trazer essa ressonância, vai trazer essas cobranças, esse débito, essa fragilidade, essas dificuldades, tudo isso dentro da família. E às vezes ele pode se colocar ao lado do próximo filho, tá bom? Então, para entendermos isso, como está imbuído dentro da astrologia, trabalhar com mapa ancestral é o que eu gosto de fazer. Então, seguindo, por exemplo, aqui, o terceiro filho, ele é o quê? Ímpar. Se ele é ímpar, ele está pegando o karma positivo ou negativo do pai, do avô, do tataravô. Aí a gente tem que ver se o pai é o primeiro filho ou o segundo filho, porque mesmo ele trazendo o karma do pai, mas às vezes o pai dele veio de um segundo filho, que necessariamente esse pai desse garoto traz o karma da mãe. Então ele está associado ao karma do pai, mas que necessariamente está trazendo da mãe, que é da avó. Então é necessário estudar os pares e os ímpares dentro da família. Tá bom, gente? Então, isso aí vai pegando, né? A primeira, a quarta, segunda, a terceira, a quarta geração, como tá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, até a quarta geração, ali, né? Vale lembrar de Caim, que foi até a 10ª geração. Então, a gente entendendo a nossa árvore, a gente sabe se a gente está herdando mais características ancestrais do pai ou da mãe, como doenças, por exemplo, né? Por exemplo, o nome também tem influência. Por exemplo, meu nome é Ângela, né? Me chamo de Anja na família. Não faz diferença chamar de Anja, Anjinha, Ângela, né? E os nomes que começam com a letra A também, ou que tem uma configuração parecida. Então, os nomes também dentro da família têm significado. As letras, né? O sobrenome, eles também trazem o karma ancestral dentro da família, positivo ou negativo. Então, por um motivo de honrar o nome da família que a gente compartilha o karma também. As doenças que estão dentro do nome. Com o tempo, devido, essas doenças também são abertas, tá? Principalmente, pode ser o segundo nome, o terceiro nome, não importa. Mas o primeiro você está imbuído com toda aquelas pessoas que carregam o primeiro nome. Dentro da gematria, da numerologia cabalística, eu também he visto isso. A data de nascimento também, que eu nasci ou você nasceu, também é importante, ok? Falecimento de alguém também são datas importantes. Eventos traumáticos na família também, ela traz assuntos familiares. Aniversários que se repetem, nascimentos que se repetem, eles estão ligados karmicamente. A gente entender isso é muito importante. As datas, como já disse, elas têm algo positivo ou ruim. E depois eu vou dar meu exemplo aqui como data de aniversário.
Uma vez que reconhecemos as pistas, né, dentro da nossa árvore, nós podemos começar a ver os padrões que se repetem, as experiências e comportamento dentro da família, gostos e desgostos também. Isso tem uma ressonância. Aquele astral ou aquele ancestral dentro da linhagem. A gente segue os padrões dentro da família. Eu sempre digo que a manga sempre será manguinha e ela vai cair do lado da manga, né? Da mangueira, como o fruto não cai longe da árvore. Jesus disse: conhecereis o fruto pela árvore. Árvore boa produz fruto excelente. Árvore ruim produz fruto ruim. É assim que funciona no universo. Nós estamos aqui evoluindo. Uma vez que reconhecemos essas pistas, podemos recomeçar a ver os padrões de experiências e comportamentos dentro da família, ok? E podemos, junto da carta natal, identificar o karma pessoal da linhagem kármica familiar. A partir daí, a gente começa a trabalhar, a curar, a se conectar, ver as missões. Outra coisa importante dentro do mapa é ver os nódulos lunares, né? Que eu chamo de Ketu e Rahu. Rahu é a cabeça da serpente, é o demônio. E o Ketu representa o passado onde você tem que se curar. Onde está Ketu significa o teu passado. Vamos supor que você tem Ketu com Saturno, independente da casa, é o teu passado. Se está em quadratura e oposição, é o teu passado. Você tem que olhar para isso. Quiro, dentro do seu mapa, é o teu passado, é a sua dor sistêmica, é a sua dor ancestral, onde você foi, digamos assim, excluído, abolido, cortado de alguma forma, ou mesmo veio por um estupro, por um abuso, algum tipo de abuso físico, de alguma forma ancestral dentro da família. O Quirón mostra isso. Então, sempre entender o que a nossa alma acolhe, entender o nosso clã, entender Plutão dentro do seu mapa, não é só recursos e dinheiro, sexo e rock and roll, tá bom? Entender o clã, o Plutão é reencarnação dentro do mapa, reencarnação de geração. Eu vou trabalhar agora aqui, eu vou dar um exemplo assim, independente do idioma, meu nome é Ângela, Anja é a mesma coisa. Então, isso tem ligação com a nossa ancestralidade. Por exemplo, vou dar meu exemplo aqui, tá, gente? Agora eu vou desligar aqui, vou dar meu exemplo aqui. Por exemplo, eu nasci dia 19 de junho, tá? Eu tenho uma irmã que faleceu, ela nasceu 19 de fevereiro. Ela nasceu 19 de fevereiro, eu nasci 19 de junho. Por algum motivo qualquer, meu pai não me registrou dia 19 de junho. Meu pai me registrou 25 de janeiro, 6 meses antes, é como se eu não tivesse nascido. Ele me registrou 6 meses antes de eu nascer. 25 de janeiro daquele ano, meu pai me registrou. Mas, na verdade, eu nasci dia 19 de junho. Tanto que eu tinha 2 certidões de nascimento. Vamos entender isso aqui. O que significa? Eu sou a mais velha. Meu pai, da linhagem do meu pai, todos eram homens. A única mulher era a caçula, que eu não lembro o clã dela. Mas eu estou imbuída no karma do meu pai. No karma do meu avô. Que se chamava... ele era tão bom que o apelido do meu pai do meu avô se chamava Zeca Diabo. Fazendeiro, dono de escravos. Tá? A cidade da onde eu vim, a cidade toda tem o nome dele. Escola, rua, tudo tem o nome. Então, eu estou associada a esse karma. Então, tudo que eu passei na vida eu não mereci. A minha família fez com que eu merecesse. Entendeu? Mas eu entendendo isso, eu me curei. Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa próspera, feliz e saudável. Agora, vamos lá entender isso aqui. Eu estou imbuída no karma do meu pai. Correto? E minha irmã, que nasceu no dia 19, e eu nasci no dia 19, só que de junho. Meu pai me registrou 25 de janeiro. Meu pai faleceu no dia 19 de abril e foi enterrado no dia 19 de abril de 86. Vê datas como tem ressonância. O universo nada por acaso. Não existe acaso. Nem se só ir na rua levar uma topada é um acaso. A minha irmã, então eu sou a mais velha, olha só, karma do meu pai. A minha segunda irmã, que tem problemas neurológicos, psicológicos, tendência suicídia, ela vem da linhagem da minha mãe, que inclusive a irmã da minha mãe se suicidou. Essa minha irmã já tentou também. Ela vem da linhagem da minha mãe. A terceira irmã é ímpar. Ela está associada ao quem? Ao mesmo karma que eu, que é do meu pai. A minha irmã
essa terceira, ela morreu da mesma doença que meu pai. Sofreu igual ele, de câncer. Aos 38 anos de idade. Nasceu no dia 19, eu nasci no dia 19, mas meu pai, por algum motivo, me botou pro dia 25. Ela herdou o karma do meu pai, faleceu de câncer, ok? E se enterrou no mês que eu nasci. Minha irmã, o karma do meu pai da terceira ímpar, se enterrou no mesmo mês que eu nasci, aliás. O filho dela se enterrou no mesmo mês que ela, no mesmo dia e no mesmo mês, ok? Aos 19 anos, morreu eletrocutado, aos 19 anos e no mesmo dia de enterro da minha irmã, que foi no dia 10 de junho, que minha irmã, que nasceu no dia 19, foi enterrada. Eu me casei no dia 25 de janeiro, na qual meu pai me registrou. O meu irmão da quarta geração, que herdou o karma da minha mãe, que o número 4 erra da mãe, minha mãe vem toda de uma linhagem, tem problemas cardíacos, e mais essa irmã, ou outras coisas. Meu irmão da quarta geração morreu de infarto. Minha mãe tinha angina no peito e minha mãe morreu de infarto. Meu irmão, aos 40 anos, morreu de infarto. Ele herdou o número par, herda o karma da mãe. Ele faleceu de infarto. Correto? Deixa eu ver o que mais posso passar dele, que eu lembre. E ele foi enterrado no dia 25 de janeiro, no qual meu pai me registrou. Então, para vocês entenderem que não existe acaso. Datas de falecimento, datas de enterro, elas têm significado. Nomes parecidos, primeiro nome, você sempre vai ter uma ressonância com aquelas pessoas que começam com a letra A. Você sempre vai ter ressonância com aquela pessoa que tem a lua no teu mapa. Você sempre vai ter a sua lua, dentro do mapa astrológico, kármico, por exemplo. Eu pego uma pessoa que nasceu com a lua em touro. O pai não tem, às vezes a mãe não tem. Mas se eu fizer o mapa ancestral do avô e da avó, essa criança está associado a essa linhagem. Todos estão associados à linhagem. É só um exemplo aqui para finalizar, que está com 12 minutos. O mapa, por exemplo, da Rainha Elizabeth. Ela nasceu com Saturno em Escorpião, ascendente em Aquário, Sol em Touro. Príncipe Charlie tem o Sol em Escorpião e Saturno em Escorpião, no fundo do céu. Que fala que ele ia demorar muito para receber o trono, porque se o Saturno dela está na 10 e o dele está em Escorpião no fundo do céu, ele ia receber herança, pátria. Mas ia demorar. Vê como é que o mapa, eles são, a sinastria, acontece a ressonância. Então, a gente entender a sua linhagem ancestral é muito importante. Você entender o mapa, você entender o que é Netuno no seu mapa, Urano, principalmente Plutão, em quadratura em oposição, que representa o seu clã. Você cuidar disso é muito importante. Você ser o primeiro filho, você vai entender. É o que mais carrega karma, é o primeiro filho. O segundo carrega da linhagem feminina. E assim sucessivamente. Sucessivamente. Tá, gente? Então tá com 13 minutos. Esse é algo que, um conhecimento dado pela espiritualidade que me passou. Outra coisa, só para finalizar. Pessoas, eu nasci da geração dos anos 60. Então, de 60 a 69, eu tô alinhado com essas pessoas. Dos anos 60 ao 69. Eu tô nessa década, ali, desde 10 anos, eu tô associado ao karma, à evolução, à espiritualidade, o desenvolvimento daquela. Foi uma produção de 60 a 69. O que na próxima década eu fiz? Que foi de 70. Como eu tô imbuída nisso? Então, tudo que aconteceu, né, com esses planetas que nasceram na década de 60 a 69, nós estamos imbuídos nessa egrégora e dentro dessa produção humana, dentro dessa reencarnação. Então, é como se fossem irmãos meus, mas em qualquer outra localidade do planeta Terra. Alguns vão viver da mesma experiência espiritual, outros vão ver as mesmas doenças parecidas, que eu já atendi pessoas da minha época de idade que têm dificuldade para casar, de relacionamento, com doenças, coisas muito parecidas, situações quase iguais. Entende tudo isso? Então a gente entender o mapa não é só
que fulano combina com fulano, que o mês está excelente para você fazer isso. Você vai lá, meu filho, o YouTube tá assim, ó. Agora, quem busca conhecimento, busca libertação, que Plutão em Aquário é isso, é libertação, é conhecimento. Conhecimento. Tá bom, gente? Gratidão e namastê. Sucesso a todos. Um ótimo 2023, que já tá por aí, né? Eu só tenho a desejar coisas boas para vocês, que para mim, eu que fui imbuída, vindo de uma família no qual o avô se chamava Zeca Diabo, foi um ser humano, na época, não tô julgando, foi muito difícil. E minha família, ele teve que lidar com... Muita gente desencarnou muito cedo. Drasticamente na minha família. Mas por algum motivo, meu pai me tirou do dia 19 e me jogou no dia 25. E nesta data do dia 25 eu perdi meu irmão. E da data do 19, meu pai morreu no dia 19 de abril. E minha irmã nasceu 19 de fevereiro. E minha irmã faleceu com a mesma doença do meu pai. Sabe o que meu pai dizia para mim? Ângela, você veio cumprindo o meu karma. Você é a única que vai seguir o meu caminho espiritual. Eu ouvi isso do meu pai. Eu não entendia nada e nem gostava das coisas que ele fazia. Eu estava nova, a gente quer outra coisa, né? E hoje eu entendo tudo isso. Então, eu procuro reverenciar os meus ancestrais. Eu procuro procuro pedir perdão, fazer caridades, que a melhor coisa para você pagar débito é caridade, ok? Não existe outro meio para se salvar nesta vida se você não aprende a fazer o bem a outra pessoa. É o único método de salvação. Não existe outro, tá bom? Gratidão e namastê. A agenda tá aberta para 2023, tá? Mapa de previsão. Mapa kármico que eu acho excelente para você saber em que área da sua vida você está. E o que você pode melhorar também. Beijão a todos. Gostou da novidade? Beijão, gente.